Novela Capasso parece que finalmente chegou ao fim. Vamos trazer as informações porque o presidente do Tucumã deu uma declaração hoje que deixou os torcedores muito animados do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Marlon Gomes. Preocupa a situação do jogador que se machucou ontem, provavelmente grave, e a gente vai falar sobre isso porque ele pode perder aí os próximos jogos do Gigante da Colina que estava previsto para ele jogar. E vamos falar também sobre arbitragem no Clássico e sobre, infelizmente, a galera do Amapá que não vai ter o Vasco lá. A gente vai trazer essas informações e aonde pode ser o jogo do Vasco contra o Trem. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo. Olha, daqui a pouco a gente vai falar de Cabaço, de Marlon Gomes, arbitragem para o jogo contra a equipe do Fluminense. Inclusive vai ter VAR, hein? A gente vai trazer essa informação. Mas olha, uma informação chata para a galera que mora no Amapá, que torce para o Vasco. Mais de 30 anos sem ter o Vasco lá. A grande expectativa era para esse jogo. E o presidente do trem jogou um balde de água fria nos moradores de Amapá, os vascaínos do Amapá. Por quê? Segundo ele, por falta de um dos laudos, um dos 4 laudos, o Estádio Zerão não estará liberado em tempo hábil para o jogo contra o Vasco. Com isso, o jogo não acontecerá no Amapá. 3 locais surgem aí como opções para esse jogo. Belém do Pará, Manaus e Brasília são os locais aí que surgem como opção para o trem mandar o jogo contra o Vasco. Manaus sai um pouquinho na frente e pode ser aí o local onde o Vasco vai enfrentar o trem do Amapá. Infelizmente, né, tinha algumas pessoas aqui do Amapá que também estavam felizes, mas o Vasco não será dessa vez que voltará aí a terras do Amapá, e o trem também não vai poder jogar contra o Vasco lá, mas vai poder render um bom dinheiro, né? Mas vendendo o seu mando de campo, provavelmente eles vão ganhar muito mais do que ganharia no jogo do Amapá. Mas eu fico triste pelos torcedores do Vasco que moram no Amapá e que tinham essa chance de ver o Vasco depois de muito tempo. Olha, lesão de Marlon Gomes. Olha, o Marlon Gomes ontem se machucou no jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano Sub-20 e preocupa, viu, gente? Ele saiu chorando, vai passar por exames de imagem. A gente deve ter provavelmente na tarde ou no início da noite este resultado. Mas o jogador que teve uma lesão na coxa esquerda teve dificuldades para sair de campo, sentiu muita dor e há uma preocupação muito grande com isso. Porque pela forma que ele caiu, pela forma que ele estava sentindo, pela dor que ele estava sentindo, há uma grande possibilidade de ser uma lesão um pouco mais grave. E Marlon Gomes perder aí entre 3 a 4 semanas de trabalho. Ainda não está confirmado, deixar bem claro, não está confirmado ainda qual a lesão, vai fazer esse exame de imagem, mas as questões preliminares dão conta aí que Marlon Gomes deve perder alguns jogos, provavelmente ficará fora desse jogo contra a equipe do Uruguai, que é o último jogo pelo Sul-Americano Sub-20, e irá perder também o clássico do Vasco contra o Botafogo, provavelmente o jogo contra o Bangu, o jogo da Copa do Brasil, devem ser aí jogos que o Marlon deve perder. Mas, óbvio, a gente vai aguardar o diagnóstico, mas situações preliminares dão conta aí que Marlon Gomes deve ficar de fora por um tempinho aí do Vasco da Gama. Infelizmente, né? Marlon, que inclusive foi citado pelo The Sun, um periódico inglês, como os 7 maiores talentos sul-americanos pelo mundo, né? Ele está aí no meio dos 7 maiores talentos. Infelizmente, teve essa lesão aí que preocupou muita gente ontem. Ele saiu chorando de campo e vinha sendo um dos melhores jogadores do Sul-Americano Sub-20. Olha, falar de Manu Capasso, parece que agora foi, meus amigos. O presidente Mário Leito, do Tucumã, Atlético Tucumã, deu uma entrevista hoje à Rádio da Plata. E nessa rádio ele falou que chegou o novo zagueiro, como a gente falou ontem, né, que o Francisco Flores tinha acertado com o Tucumã e que a gente esperava que essa situação desembolasse a situação do Capasso. Mário Leito revelou à Rádio Del Plata que o jogador irá para o Vasco da Gama, que os documentos já estão sendo trocados, inclusive eu tive a informação que nessa manhã os documentos já foram enviados,
e o jogador viajará para o Brasil, aí a informação de César Luiz Merlot, no próximo domingo, para fazer exames e aí sim ser anunciado pelo Vasco da Gama. Depois de uma grande novela, Manu Capasso deve ser reforço do Vasco da Gama. Mas eu vou dizer como eu estou dizendo sempre nessas negociações, tomara que não haja uma reviravolta, né? Porque eu já estou vacinado com essa negociação aí. Então, Manu Capasso deve ser o novo reforço do Vasco da Gama, deve chegar no próximo domingo. É aguardado no próximo domingo, né? Vamos ver. Só vou acreditar na hora que ele descer no aeroporto e fazer o seu exame. Aí eu vou dizer, olha, agora Manu Capasso é jogador do Vasco da Gama. Mas a situação se encaminha para um desfecho positivo para o Gigante da Colina e também para Manu Capasso, que tinha muito interesse em jogar no Gigante e vem agora para ser zagueiro do Vasco da Gama. Será que vai resolver os problemas da zaga do Vasco? Eu espero que sim. Eu espero que Manu Capasso venha e tenha muito sucesso com a camisa do Vasco. Pelo menos por essa novela que teve, né? Tem que ter muito sucesso mesmo, porque senão, meus amigos, vai ser chuva de críticas. Olha, o Vasco já sabe quem será o trio de arbitragem para o jogo contra a equipe do Fluminense. Inclusive tem VAR nesse jogo, hein? Quem lembra aí, os clássicos tem VAR. O VAR vai estar atuando, né? O Carlos Eduardo Nunes será o cara do VAR no Maracanã no próximo domingo. O Felipe da Silva Paludo será o árbitro, sendo auxiliado por Luiz Regazzoni, também Thiago Albuquerque, Henrique Neto, o segundo assistente aí do Paludo. Você viu aí até a imagem do Paludo passando na tela. Então, o jogo é às 18 horas. O jogo será transmitido pela Band, porque tem mando de campo do Fluminense. É um jogo importante tanto para Vasco quanto para Fluminense. Já se criou aí uma rivalidade por tudo que rolou a situação dos ingressos. Tem gente ainda procurando ingressos até o momento, mas a gente espera que seja um clássico de paz, um clássico que dê Vasco, né? Primeiro clássico do ano, o Vasco ganhe logo seu clássico aí, para a gente ficar feliz. Ano passado o Vasco não conseguiu ganhar nenhum clássico, né? Tomara que esse ano aí a gente comece com o pé direito e ganhe aí o clássico do Fluminense. E lembrando, né, o Vasco vencendo aí, o Vasco tem grandes possibilidades de entrar no G4 do Campeonato Carioca. Lembrando que depois, logo na outra semana, dia 16, o Vasco enfrenta a equipe do Botafogo. Jogo importante para o Gigante da Colina e que pode aí encaminhar até o Vasco no G4. Né? Dois jogos que podem fazer com que o Vasco encaminhe a sua classificação, porque o Vasco enfrenta Fluminense, Botafogo e Bangu. Times que são adversários diretos pelo G4, né? Já que o Bangu está com 12 pontos na frente ao Vasco. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você que está todos os dias aqui nos ajudando. Aquele abraço. Saudações vascaínas. Até a próxima. E valeu. Tamo junto, hein? Qualquer nova informação a gente traz aqui para vocês. Valeu.